Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos ao programa Hora do Milagre. Este programa, o nome dele já diz tudo, é Hora do Milagre. E milagre significa acontecimento inexplicável. É o que talvez você que me está a ver neste momento precisa, que aconteça algo inexplicável, tanto na sua vida, na sua casa, na sua família, ou talvez na sua vida econômica, na sua empresa, no seu comércio, na sua loja. É por esta razão que nós estamos aqui com este programa e queremos levar até si uma palavra de ânimo, de esperança, que vai com certeza lhe dar uma direção do que fazer para sair dessa situação. Fique ligado conosco, não desligue o seu televisor, acompanhe agora esta matéria que fala acerca da doença que está a entrar no corpo do ser humano por causa de ele tanto trabalhar, mas não conseguir prosperar. Os problemas de saúde associados ao stress laboral têm feito com que muitos dias de trabalho sejam perdidos, representando um elevado custo em termos de sofrimento humano e em termos económicos, alerta a Organização Internacional do Trabalho. Segundo um relatório elaborado para compreender os problemas que afetam o mercado de trabalho, os problemas de saúde relacionados com o trabalho têm vindo a atingir cerca de 22% dos trabalhadores da União Europeia. Para estes números muito tem contribuído a dor crónica, uma situação de dor persistente que envolve uma componente sensorial e emocional, com reflexos importantes na qualidade de vida dos doentes, com repercussões de natureza social, familiar e laboral, podendo conduzir a uma incapacidade. A dor crónica pode provocar insónias, ansiedade e depressão. Em Portugal, estima-se que o custo anual direto e indireto da dor crónica seja superior a 3 mil milhões de euros. Em tempos de austeridade e de grave crise económica, a produtividade da população trabalhadora é constantemente questionada e os custos socioeconómicos associados à dor crónica para a sociedade são demasiado elevados. Os doentes com dor crónica recorrem com mais frequência aos centros de saúde, às urgências hospitalares e apresentam muitas vezes dificuldade ou impossibilidade de executar as suas tarefas diárias. São necessárias, por isso, medidas mais eficazes para assegurar que as pessoas afetadas pela dor crónica possam manter os empregos, ou pelo menos regressar o mais rapidamente possível ao trabalho, melhorando assim as suas capacidades laborais. Tal só será possível se existir uma maior acessibilidade em tempo útil aos tratamentos adequados para o controle da dor. O não tratamento da dor implica custos muito mais elevados para a pessoa em si, para o empregador, mas também para a própria sociedade. Muito bem, então você acompanhou agora esta matéria que falava acerca das pessoas que têm ficado doentes por causa de tanto trabalhar. Talvez seja o seu caso. Talvez você pertença a uma dessas 22% da União Europeia que tem sido atingido pela depressão, pelo excesso de cansaço, pelas dores de cabeça constantes. Você tem tido dor de coluna, dor nas pernas. Você tem sido uma pessoa que tem sido atingida por esse sofrimento físico, por tanto trabalhar e não conseguir prosperar. Você veja que o Estado gasta mais de 3 milhões de euros por ano somente para ajudar a resolver problemas de saúde dos trabalhadores. Eu quero que você fique ligado conosco neste programa, pois daqui a pouco nós vamos dizer o que fazer para você sair dessa situação. Saiba que existe uma vida muito melhor que espera por você no Centro de Ajuda. Acompanhe agora o testemunho da Laura. Ela que era uma pessoa que sofria, mas ela venceu através da sua fé. Como que era a vida econômica, a vida financeira da senhora antes de participar da reunião das conquistas financeiras? Eu vivia uma dificuldade enorme, tinha umas dívidas para poder pagar, tinha uma dificuldade também com o meu marido, com uma situação que ele tinha pendente, e foi uma das origens que me obrigou a participar na reunião das conquistas financeiras. Perseverei imenso, lutei, fiz propósitos e sacrifícios, até que um dia tive a oportunidade de ser ungida
com o óleo consagrado, e aí a minha vida se transformou. A senhora então superou, a senhora mencionou, a senhora tinha dívidas, a senhora tinha problemas, a senhora, o seu esposo, participando da reunião das conquistas e fazendo uso da sua fé através da unção com óleo consagrado, a senhora superou tudo isso? Superei, não foi fácil, foi luta, foi batalhas, tive que fazer grandes sacrifícios no altar, até que chegou o dia que eu utilizei o óleo consagrado e recebi essa resposta de que eu estava à espera. E a minha vida solucionou, mudou. Cheguei a fazer um propósito último, recente, de 100 euros e tive uma mudança a nível de salário 4 vezes mais daquilo que eu ganhava. E comecei a ver que se eu sou um servo de Deus e frequento a conquista financeira, que a minha vida tinha que mudar. E então comecei a trabalhar por conta própria. E hoje tenho usufruído dos frutos desse sacrifício e dessas vindas à conquista financeira. O que essa reunião representa para a senhora e em que essa reunião tem lhe ajudado? Essa reunião para mim representa uma escola, um ensino. Nós viemos aprender ferramentas, lições, termos que nos ajudam na nossa vida financeira. Basta nós pormos em prática aquilo que nos é passado nas reuniões da conquista financeira. Ajuda-me imenso, porque quando eu saio daqui, eu penso sempre na mensagem, no que eu li, o que o pastor passou na igreja. Eu vou lendo e vou refletindo no meu dia a dia e digo, olha bem, eu se calhar, se eu pegasse aqui e pensasse nisso, eu mudava a minha vida. Então é nesse sentido que eu venho às conquistas financeiras, pensando sempre em ter uma ideia e evoluir e conquistar muito mais. Tem pessoas agora passando momentos difíceis, situações diversas na sua vida. Qual seria o seu conselho para essa pessoa? Eu lhes diria que o conselho seria vir às conquistas financeiras, a situação deles é nesse sentido, que venham cá e ouçam o que é pregado e o que é dito e ponham em prática. Não limitem só a ouvir, mas sim também que façam sacrifícios no altar. Não é fácil, tem que perseverar imenso e há de chegar o dia que a resposta eles terão. Se é daquelas pessoas que acha que o sucesso só acontece aos outros, é porque não conhece as conquistas financeiras. Uma palestra motivacional gratuita que espalha sucesso por todo o mundo. Milhares de pessoas já foram beneficiadas e você pode ser o próximo. Aprenda a superar obstáculos, a motivar-se e a motivar quem o rodeia. Aprenda sobre negócios ou progresso na carreira profissional. Tudo isto e muito mais, às segundas-feiras, ao longo de todo o dia, especialmente às 20, mas também às 7, 10, 12 e 15 horas. Saiba mais em centrodeajuda.pt ou através da linha Amigo 24 horas 218 368 008. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. É assim, eu era uma pessoa doente, que eu tinha depressão. Eu fui mãe bastante cedo e saía de manhã e entrava à noite. E depois tinha o miúdo para tratar, tinha a casa para tratar e todo este stress pela vida fora que me levou a eu então ficar com uma depressão. Era uma pessoa rebelde, eu provocava as brigas. Eu era uma pessoa agressiva, por tudo e por nada eu agredia as pessoas e provocava a briga mesmo. Eu não guardava nada, porque o que eu sentia cá dentro, aquele aperto, eu precisava de deitar cá para fora. Se me contrariavam, eu brigava. Eu e o meu marido brigávamos muito, derivado a estarmos desencontrados, né? Eu precisava que ele me ajudasse mais e ele não me ajudava, derivado a andarmos desencontrados. Eu tinha uma amiga que conhecia, sabia todo o meu sofrimento e ela conhecia o Centro de Ajuda e aí me convidou. Hoje estou liberta, estou curada, a família está bem. Portanto, aquelas brigas que havia, não há. Hoje eu sou uma pessoa calma, tranquila, já não tenho mais depressão. É assim, a minha vida foi transformada como do dia para a noite. Aquela pessoa que existia já não existe mais.
Muito bem, então você assistiu agora ao testemunho da Laura, que estava cheia de dívidas, mas conseguiu pagá-las. E também viu o testemunho da senhora Margarida. Ela que tinha sido mãe muito cedo, e por ter sido mãe muito cedo, claro, teve que trabalhar muito. E por causa de trabalhar muito para sustentar o seu filho, a sua filha, então ela atraiu uma depressão para o seu corpo e sofreu muito por causa desta depressão. E talvez seja o seu caso também. Você tem trabalhado muito por causa dos muitos compromissos que você tem, dívidas para pagar, prestações da casa, do carro, a alimentação dos filhos, a escola dos filhos, os livros. São tantos compromissos que você tem se matado de trabalhar, mas não tem alcançado a prosperidade que você quer. Eu quero que você saiba que hoje ainda, segunda-feira, hoje é dia 1, nós estamos iniciando um novo mês, o 6º mês do ano, um mês do ano, a meio do ano, digamos assim. E talvez você não tenha alcançado ainda aquilo que você, em dezembro, determinou que este ano iria alcançar. Eu quero dizer que hoje você pode vir participar de uma reunião toda ela especial, voltada para a vida econômica. Fique ligado conosco, daqui a pouco eu vou falar mais acerca deste assunto. Qual o seu nome? Rui Pedro. Rui, qual era o problema que estava acontecendo antes de chegar à reunião das conquistas financeiras? Portanto, eu formei-me há 17 anos em Educação Física, como professor de Educação Física, e tenho andado estes 17 anos a tentar fazer aquilo para que me formei. E hoje foi o meu primeiro dia depois das férias de apresentação ao serviço, e um elemento da direção chamou-me e disse-me que tinha um horário de Educação Física para mim, portanto, que era aquilo que eu já andava a lutar há 17 anos, desde que acabei o curso. Ou seja, você se formou, investiu tempo, investiu uma vida nessa formação e 17 anos tinha o diploma, mas não exercia aquilo que você gostava. Através das reuniões da conquista financeira, do sacrifício, usando a sua fé? Sim, através das reuniões das conquistas financeiras, e também participei na Fogueira Santa, e pronto, em que foi um dos meus pedidos foi exatamente esse, para que Deus me abençoasse com o horário de Educação Física, e isso felizmente aconteceu. Hoje mesmo concretizou-se esse desejo. E muito mais Ele fará. Parabéns. Amém. O que é que aconteceu, Ana? É o seguinte, eu estava a lutar na justiça, aliás eu tenho esse caso na justiça, porque eu tive um acidente de trabalho e o seguro me dizia para mim, tu foi uma sexta-feira a dizer que eu não ia receber nenhum tostão porque eu já tinha problemas há muitos anos atrás. E eu tive esse acidente, não só tinha o pé fraco, mas há um ano atrás aconteceu-me o acidente. Fiquei com sequelas bastante graves e então eu, era para ir na segunda-feira à justiça, já tinha tudo marcado. Acontece que não apareceram empresa nenhuma, nem seguro, nem nada. Então ficou adiado para quarta-feira. Você já estava contando com a justiça de Deus. Já ia mesmo naquela fé, tens que me pagar, acabou, mas nada. Deus sabe que é isso que vai ter que ser. Mas não disse nada a ela, mas tinha já dentro de mim. Não há limites. Mas e o que é que aconteceu? Chega lá, entrego ao juiz, o juiz teve a ler então o processo. E disse-me, antes de ler o processo, ele diz, não temas, não fiques triste. Eu não estou triste, senhor. Sentei, ele teve a ler o processo e depois então disse-me que o dinheiro da alimentação eles roubaram-me, não me entregaram. O dinheiro das horas que eu trabalho por turnos também tinham com eles, também não me pagaram. O seguro já me estava a pagar metade do ordenado, que tinha que me dar o ordenado todo. E então esse dinheiro vão ter que me entregar, porque é meu, eles tinham o dinheiro com ele. Eu, portanto, às segundas-feiras eu fazia o voto sempre. E sempre naquela fé que havia de terminar. Então o juiz disse, a indemnização vai ser paga 3.600 euros, fora o dinheiro que eles já tinham guardado com eles que não me tinham pago. Não sei quando é que vou receber, mas assim... Já está determinado, já não tem volta atrás. Tem volta atrás. Parabéns então, graças a Deus já está. O que foi que aconteceu então? 3 meses atrás, a minha esposa recebeu um telefonema de uma amiga que tinha recebido um dinheiro que ela tinha direito. E a minha esposa também tinha direito, né? Só que a minha esposa não procurou.
Aí eu falei para ela, amor, vai lá na Segurança Social de repente, né? Aí ela foi no outro dia, chegou lá, ela passou o nome, deu todos os documentos, e a mulher viu, a atendente falou, olha, era para você estar cá 3 meses atrás, você já não tem mais direito. E quando ela falou isso, o que veio na sua cabeça? Eu falei assim, eu vou usar minha fé, né? Eu falei assim, olha, já que eu tenho direito, eu vou lutar por isso. E eu tinha pedido, bispo, 3 meses só, que eu achava que era o que eu tinha direito. E eu recebi uma carta falando... Esses 3 meses equivalia a quanto? Olha, era 1.500 euros. 1.500 euros. Mas esse dia, quando eu fui dormir e orei, que o Senhor tinha dito se a gente estava usando mesmo o pedaço da camisa, e eu não estava usando. E aquele dia tocou mesmo, eu falei, meu Deus, o que eu devo fazer? Aí Deus falou assim, pega o pedaço da camisa e coloca dentro da caixinha de correio. Aí minha esposa, na hora do almoço, ela me ligou, amor, chegou a carta. Aí quando chegamos em casa, aí nós fomos ver o valor, né? Aí estava assim, 180 dias de 12,85 €. Aí a gente fomos somar na calculadora, deu 2.260 €. E já está disponível. Ou seja, ela falou que, em princípio, era 1.500 mais ou menos o que ia receber e não dava grandes esperanças, porque já... Era o subsequente, já tinha acabado o fundo de desemprego, e você pode pedir, se eles aprovarem, sim, senão... Não só aprovaram, como veio mais ainda do que aquilo que havia dito. Com certeza. Parabéns, então. Como é que o senhor estava? Estava no fundo do poço. Eu um mês antes de entrar na igreja, falei com a minha esposa em suicídio. Via a solução. As coisas não estavam a correr nada bem e estava na última. E não era problemas apenas emocionais, familiares, financeiramente também? Como é que estava a situação? Não conseguia realizar profissionalmente. Trabalhava e não conseguia, não me sentia realizado nem a nível no trabalho, o meu trabalho nunca era reconhecido. E depois acabou por ficar desempregado, né? Foi duro, foi luta, mas uma coisa que eu sempre apanhei, que eu sempre pratiquei, ouvia aqui e aquilo fazia-me sentido tudo, nunca olhei com maus olhos para vocês, nem para a palavra que era passada. Você acreditava? Sim. E dizia à minha mulher, aqueles homens fazem um trabalho fantástico. Eu estou a me emocionar, porque estava a fazer uma força para não me emocionar, porque é muito forte, pastor. O que você lembra quando você ouviu o que você ouviu? A minha vida passa toda pela minha cabeça. Sobretudo o quê? Tudo. O inferno que eu vivia. Os sonhos todos que ficaram por realizar quando casei. Houve uma injustiça. Onde eu trabalhava, eu era o melhor funcionário. Dos meus colegas todos eram a pessoa mais... O melhor profissional era eu. E por inveja arranjaram forma de me expulsar. Em que todos os planos estavam frustrados e apesar de ter a minha mulher ao meu lado, foi um grande peso para mim. E a depressão que eu cheguei aqui ao centro de ajuda foi o somatório disso tudo. Tudo isso. Então eu só via a solução como tirar a minha própria vida. Era a única coisa, era aquilo que eu pensava quando entrei. E quando vos vi falarem de que não, para a sua vida tem jeito, há uma forma de superar, de realizar os sonhos que estavam perdidos ou aquilo que foi feito, que não deu certo, dá a volta. Então isso acendeu uma força dentro de mim e pronto, eu a partir daí entreguei-me de corpo e alma e espírito e estou aqui. E em termos de conquista, o que você foi conquistando? Então, depois abri a minha própria clínica, no espaço não era meu, era alugado, eu soube que aquilo estava para alugar, fui lá, fechei negócio, encontrei um laboratório e montei o meu primeiro, só numa part-time de manhã, só ia lá de manhã fazer as análises clínicas. Depois que as análises clínicas começaram o Estado começou a pagar mal as análises, entretanto comecei-me a ir para a parte da medicina alternativa porque eu via, Deus deu uma direção que a medicina em Portugal estava a dar os passos para o abismo. Então era preciso encontrar uma medicina que
faça a ponte entre as duas partes. Então surge a medicina bioenergética, a acupuntura faz essa ponte. Então formei-me em acupuntura. Fiz uma pós-graduação em acupuntura e abri, Deus criou as condições de eu tomar posse de uma clínica já montada, já tudo montado para mim. E entretanto, tomámos posse e o ano passado, nesta altura, e eu perguntei a Deus, meu Deus, que nome é que eu vou dar à minha clínica? Porque o Senhor sabe tudo, então o Senhor tem que me dar um nome que fique. Então Deus orientou-me para pôr Centro de Medicina Bioenergética. Passado 3 meses, recebi, porque eu faço parte de uma associação internacional, da Fundação de Medicina Tradicional, a Fundação Europeia de Medicina Tradicional Chinesa, de um mestrado que ia acontecer no mundo inteiro, mestrado, um Master Ibero-Americano de acupuntura bioenergética e moxa-gostão. Então eu concorri, faço várias candidaturas e agora em outubro já vou receber o mestrado. Já estou a terminar, só me faltam fazer 2 provas e com as melhores notas. E então tenho um mestrado em acupuntura bioenergética. Como é que você está hoje, interiormente? Estou forte, estou bem. Em casa, família? Maravilha. A cabeça, em meio a esses problemas todos, esse turbilhão de crise, tudo isso... Eu não sei o que é crise. Por um lado não vejo notícias, não há televisão em casa. Boa, fica aí uma dica para você. Qual o seu nome? Bárbara. E o que estava acontecendo? Pastor, foi num emprego que eu tinha, a meio do mês de férias, fomos chamados pela Câmara porque teríamos uma reunião, uma vez que este ano as contratações para os professores iam ser diferentes. Fomos chamados, ficamos a saber que a Câmara tinha vendido o número de horas de professores, a parte da supervisão pedagógica, ao Clube Fluvial Portuense, e fomos informados que alguns de nós iríamos ser despedidos, dispensados, e que os horários também iriam ser reduzidos. Ou seja, você estava sofrendo uma ameaça de perder o trabalho, perder o ganho, ou seja, em vez de crescer, regredir profissionalmente. Exatamente, já trabalho lá há algum tempo, nós sabíamos que a Câmara não ia ter condições de ficar connosco, e então vendeu os serviços, e a empresa que ficou connosco iria nos pagar menos €1 por aula, e também falou que iria dispensar alguns professores, ia analisar currículos e tudo, e que dali a uma semana nos enviaria os horários e nos daria uma resposta, positiva ou não. Ou seja, nós estávamos numa reunião, mas alguns de nós não sabíamos se íamos ser recontratados, vamos dizer assim. Bem, como mudou essa situação? Pronto, eu tenho vindo sempre à reunião das conquistas financeiras e eu disse, eu não aceito. Também tinha feito sempre o meu melhor nos meus empregos, tinha sido sempre uma boa profissional, tal como nos tem ensinado aqui. E eu disse, não, esta situação eu não aceito, não é para mim, eu não venho embora. Não tinha lógica, eu não conseguia aquilo. O que aconteceu foi que passado uma semana nem isso enviaram-nos os horários. O meu horário de um ano para o outro cresceu 5 horas, a disponibilidade que eu dei nos dias que eu dei foi completamente preenchida e passei de um horário de 15 a um horário de 20, quando alguns professores vieram a ser despedidos. Ou seja, através dessa reunião das conquistas financeiras, a ameaça de perder, na verdade, veio como uma conquista. Está ganhando mais, ou seja, cresceu profissionalmente. Sim, ganhando mais, apesar deles terem retirado ao valor por aula, mas como eu tenho mais horas, dentro da disponibilidade que dei, eles preencheram o horário todo, com turmas que tenho, também nas turmas que eu queria, continuei com os mesmos alunos. Parabéns, e muito mais ele fará. Qual o nome da senhora? Maria Sara. E qual era o problema que a senhora estava enfrentando antes de chegar à reunião das conquistas financeiras? Era um cliente que me devia dinheiro. Quanto que ele estava te devendo? 50 mil.
E há quantos anos essa dívida? Há 6 anos. Bem, e a senhora chegou nesses 6 anos que ele devia 50 mil fazer algo para tentar receber esse dinheiro? Fazia advogado. A advogada escreveu e tudo. E precisava de dinheiro. Eu disse que não tinha dinheiro demais para dar. E depois deixei. Não tinha e ela nunca mais resolveu nada. Depois eu vim uma segunda-feira aqui à conquista financeira. E eu saí daqui do salão. O telefone toca-me e era ele a dizer que me dava o dinheiro. Ou seja, 6 anos ele te devendo. Veio a reunião de segunda-feira acabando, o telefone tocou, ele vai te pagar. Ele vai me pagar. E muito mais Deus fará. Estamos de volta com o programa Hora do Milagre. E eu queria que você prestasse muita atenção. Hoje é dia 1 de junho. Estamos justamente a meio do ano de 2015. E a pergunta que eu lhe faço é: como é que está a sua vida financeira? Como é que estão as suas economias? Como é que estão os seus rendimentos? O seu salário já aumentou ou diminuiu? Os seus lucros cresceram ou diminuíram? Eu quero que você veja agora esta imagem. Esta imagem que você vai ver agora, de repente, é um retrato do estado da sua vida. Veja só esta imagem. Talvez esteja assim a sua vida, com os bolsos para fora e vazios, sem nada. 6 meses se passaram deste novo ano e a sua vida não andou para frente. Se está estagnada, se está parada, é o mínimo. Ou talvez ela andou só para trás. Você adquiriu mais dívidas. Você ficou mais endividado, mais apertado, talvez desempregado. E é por isso que eu quero desafiar você hoje mesmo a vir participar de uma reunião toda especial chamada Conquistas Financeiras. E hoje, dia 1, nós iremos passar pela porta. A porta que abrirá todas as portas para você. 7h30 da manhã, 10 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, 6 da tarde, mas especialmente às 8 horas da noite, aonde nós estaremos a determinar ali com uma equipa de obreiros preparados que iremos impor as mãos em todos vocês ao passar pela porta e determinar que o mês de junho, o mês 6, seja o mês das portas abertas. Não falte nesta reunião. Eu tenho aqui com a mão da senhora, a senhora Maria Fernanda, que ela tinha, se ela tivesse que pagar a dívida hoje, era mais de 25 mil. Mais de 25 mil. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho aqui, isso aqui é um documento do Banco de Portugal. Isto é um extrato do Banco de Portugal, mais ou menos há 5 anos. Quando eu, por acaso, resolvi ao Banco de Portugal, porque eu não tinha crédito nenhum em meu nome, e para mim, espero quando se chegar, se eu tinha esta dívida de 1.700 euros, num crédito que eu não fiz, que eu não tinha dívida nenhuma, não tinha crédito em sítio nenhum. Botar essa dívida no seu nome, sujar o seu nome, a senhora ficou com o seu nome sujo durante quanto tempo? Até agora, pastor, até terça-feira da semana passada. Quantos anos? Desde que eu tenho conhecimento, 5 anos, mas eu já estava perto de 10 anos. Há 10 anos, o nome dessa senhora sujo, por conta de uma dívida, ela está aqui, 8.704, passados 5 anos. Aqui, ó, bota aqui, 8.704. Essa dívida que a senhora desconhecia. Que eu desconhecia, que eu não tinha feito, eu não tinha dívida nenhuma, não tinha crédito com ninguém. Tanto que eu meti uma advogada para tratar da situação, interpelamos o Banco de Portugal com uma carta, o banco disse que ia abordar a instituição, que neste caso era o Montepio Geral, o Banco de Portugal abordou a instituição negou, disse que o assunto já estava todo resolvido, o Banco de Portugal devolveu uma carta dizendo que já estava resolvido, mas a verdade é que o meu nome continuava com os 8.700 com esta dívida, até segunda-feira da semana passada. A senhora, o banco falou que já tinha resolvido o problema, mas o nome da senhora continuava sujo e o valor da dívida cobrando a senhora continuava lá. Sempre lá. Semana passada a senhora participou do clamor pela justiça de Deus. Foi, pastor,
porque eu inclusive a minha advogada já tinha metido uma advogada, a advogada não andava para a frente também com nada, eu já tinha ameaçado o banco que supostamente iria partir para a Polícia Judiciária, mas a verdade é que eu também não avançava. Desculpa, pela mão humana não havia justiça. Não, ninguém tirava aquilo. Aquilo não era meu, ninguém tirava aquilo. Inclusive a senhora até recebeu uma carta de penhora, está aqui. Uma carta de penhora. Está aqui a carta de penhora dizendo que iam penhorar os bens dela por conta dessa dívida. Correto? Correto, pastor. E o que aconteceu? O que aconteceu? É assim, eu tenho estado, como se calhar muita gente, sentada numa cadeira, ocupando uma cadeira, mas a verdade é que eu nem sequer pensava em resolver essa minha situação. Até que, segunda-feira, quando o pastor nos deu esta escola e falou que nós tínhamos que nos revoltar com a injustiça da nossa vida. Eu estava sentada ali atrás e a mãe, que era injusto, eu não tenho dívidas, como é que o meu nome estava sujo, e ninguém me resolvia esta situação. E foi quando eu pedi a Deus com muita força que tinha que haver justiça, mas não tinha que estar ali porque eu não tinha dívidas. E a partir desse dia fui para casa, acabou a reunião mesmo aqui, ao sair daqui para o carro, eu disse ao meu filho, eu amanhã vou ao Banco de Portugal, eu tenho que resolver aquilo. Mas a verdade, pastor, é que durante estes anos todos eu não mexi uma palha quase. E fui ao Banco de Portugal na terça-feira logo de manhã e, para meu espanto, quando tiraram a extrato, a dívida não existia. Que tal? Completamente. Nome bem forte para nós. O seu nome? Patrícia Silva. Patrícia, como era a sua vida financeira quando a senhora chegou no centro de ajuda? Olha, Sr. Bispo, a minha vida financeira estava um caos, porque nós estávamos prestes a perder o carro, não tínhamos condições de pagar o carro, porque o meu marido estava constantemente desempregado e então só o meu ordenado não conseguia. Temos 2 filhos, havia alturas que era muito difícil. Houve uma altura quando a minha filha nasceu, a minha sogra teve que nos dar fraldas, que nem isso nós tínhamos, ele estava desempregado. E era muito difícil a nossa vida financeira. Havia aperto, mas além do aperto, quando a senhora fala, por exemplo, desse episódio das fraldas, a senhora se refere também a necessidades que vocês passaram? Era, porque assim, na altura eu trabalhava e nem sequer... o meu marido estava desempregado, nessa altura das fraldas da menina, o meu marido estava desempregado. E eu estava a trabalhar, mas sem regalias. Então eu fui ter a bebê e não tinha ordenado no final do mês, eu também. Então eu fui sempre uma pessoa muito, muito correta em pagar a quem eu via, porque derivado a minha mãe não ser assim, e eu não queria ser igual, porque eu via a bater na porta da minha mãe e nós éramos envergonhados. Então eu não queria isso para mim. Eu preferia não ter para comer, mas eu pagava a toda a gente. E eu recordo-me que na altura eu fui para o hospital ter a bebê e eu fiz questão de pagar o mês, que era o dinheiro que eu tinha, o mês seguinte que eu sabia que não ia ter ordenado nem meu do meu marido, à senhoria. Ela não queria, era uma senhora que percebia e não queria, mas eu fiz questão. Senão eu não ia sossegada. Só que eu não sabia quando chegasse a casa o que é que nós íamos comer. A senhora conheceu o centro de ajuda, começou o seu processo de libertação, tornando-se dizimista, ofertante, fez os seus sacrifícios. O que isso lhe trouxe? Sr. Bispo, a palavra que mexeu comigo, que eu nunca vou esquecer, e posso estar muitos anos aqui e nunca vou esquecer. Posso estar? Não, vou estar, até morrer. Quando me foi passado que nós temos que ser cabeça e não aceitar ser cauda. Essa palavra entrou em mim e nunca mais saiu. Foi uma revolta dentro de mim, assim, não, eu quero então ser cabeça, eu não aceito ser cauda. Pronto, e foi a partir dessa palavra que eu comecei a fazer os meus votos, fiz uma campanha de Israel, nesse propósito, não aceitava, então Deus tinha que me dar uma visão, abrir uma porta, porque eu queria deixar de trabalhar por conta de outros. Eu era empregada doméstica. E então Deus preparou tudo e colocou-me até numa profissão que eu nunca pensei, porque não era a minha área. E pronto, neste momento eu tenho a minha loja, tenho a carrinha, dou o melhor para os meus filhos, que acho que é isso que todos os pais querem e infelizmente muitos não conseguem, não é? Mas agora eles pedem-me algo e eu dou, nós temos para dar. Tem fraldas. Agora já não precisa, que ela agora já está adulta. Já está grande, não é? É. Mas agora já não passa por necessidade. Não passamos. Ainda esta semana o meu marido comprou o carro que ele queria comprar para ele. E Deus tem-nos honrado. E uma parte que eu nem sabia, porque nós às vezes profetizamos uma coisa e às vezes até nos passa. Mas eu costumo dizer que tudo que eu faço no altar, Deus nunca esquece. E nós às vezes até esquecemos, e isso é uma palavra que eu profetizei. Eu esqueci-me completamente, nem foi um sacrifício que eu fiz. E o meu marido até que se lembrou. Porque ele disse, lembras-te? Ele até me ligou e disse, lembras-te há uns anos atrás que o meu marido tinha essa carrinha que ele comprou e ele
conduziu há uns anos, mas era do patrão, não era dele. E um dia eu fui com ele e ele disse, olha, um dia havíamos de ter uma carrinha como esta. Aquilo passou. Eu nunca mais me lembrei. O meu marido comprou a carrinha, eu também não me lembrei. E ele é que se lembrou e me disse. E eu pensei assim, meu Deus, porque assim, nós esquecemos as coisas que dizemos, até às vezes que determinamos, mas Deus nunca se esquece de nada. Ele é justo. Quando nós somos justos para com Ele. A senhora atribui todas essas conquistas à sua fidelidade e ao seu sacrifício no altar do Deus vivo? Sem dúvida. Sem Ele eu não conseguia nada. Aliás, sem Ele nada podemos fazer, não é? Qual o seu conselho para estas pessoas que aqui estão e que ainda não tomaram essa decisão de se tornarem fiéis, justas diante de Deus e fazer o seu sacrifício para o Deus vivo? Olha, fiéis dizimistas, sem dúvida, Sr. Bispo, porque como eu era uma pessoa que gostava tanto de cumprir lá fora, não é, com os meus compromissos, e é assim que temos que ser, porque também não adianta sermos justos aqui e não sermos lá fora, mas mesmo eu sem conhecimento que eu tenho agora, eu já era justa, mas eu era tão justa que eu, ao final do mês, eu sentava-me e tinha uma folha onde eu punha todas as minhas despesas e eu pensava assim, meu Deus, o dinheiro nunca chegava. E a partir do momento que eu peguei no envelope, o primeiro mês, eu sou sincera, eu sentei-me na mesma a fazer contas e o dinheiro não chegava. Mas eu falei assim, meu Deus, não aceito mais isto. Eu agora nunca mais vou pegar num papel para fazer contas. Eu vou viver pela fé e Deus vai me honrar. E assim, e honrou, que nunca me faltou, nunca mais fiz contas e agora sou empresária, sou obrigada a fazer contas. Mas o que eu digo em relação a não estar preocupada, a não estar ansiosa com o dia da manhã, percebe? Quem é fiel a Deus não tem que estar ansioso. E outra dica é ser persistente, nunca desistir, não desanimar. A vida nunca vai ser um mar de rosas. Jesus também não prometeu isso para nós, prometeu lutas e não podemos desanimar. Porque lutas elas vão vir sempre, mas nós... Vitórias também. Sem dúvida. Deus abençoe a senhora, continua nessa fé. Como era, antes da senhora chegar no centro de ajuda, qual era o seu estado? O meu estado era com uma depressão de 14 anos. As filhas com doença, eu também, com depressão e uma doença de fígado. Sem dinheiro, sem comida para lhe dar. Uma tinha epilepsia e outra tinha alergia à proteína. E eu não tinha dinheiro para essa alimentação da menina. Ela estava sendo internada mesmo. Quer dizer, por conta dos problemas, tanto da depressão como das doenças das crianças, não havia dinheiro que chegasse para tratar nem as crianças, nem a senhora mesmo. E faltava até comida dentro de casa. Até comida dentro de casa. Tinha a minha pequenina mais nova, que era alérgica à proteína, que dizia, mãe, não chores. Eu ponho só uma garrafa de água para levar para a escolinha. Eu já nem lanche tinha para pôr. Chegou o dia da sua criança só levar água para levar água, que ela dizia, mãe, não te preocupes comigo. E essa situação ficou quanto tempo assim? Ficou pouco tempo que eu entrei, há 1 ano e 4 meses aqui na igreja, passaram 3 meses, fui liberta da depressão. Esse problema todo de doença, de miséria, de escassez, até de colocar comida dentro de casa, durou quantos anos? Foi muitos anos, porque a depressão fez 14 anos. 14 anos? Olha só, você que está aí acompanhando agora. Essa senhora, a miséria instalada na vida dela, passava fome, as crianças doentes, ela com depressão há 14 anos, ela está 1 ano e 4 meses, 1 ano e 4 meses no centro de ajuda. Você vai ver o que aconteceu na vida dela. Conta pra gente quais os resultados. Os resultados é que eu estou curada. As minhas filhas também participaram da Fogueira Santa, foram as 2 curadas. Eu também disse que não aceitava, que era fiel a Deus, com tanto propósito, as Fogueiras Santas, o meu marido só recebia 450 e 500 euros, fora as senhoras. E então chegou um dia, no dia seguinte, que eu disse que não aceitava essa situação. Seu marido tinha dívidas? Muitas mesmo. E recebi o telefonema e ele disse, mulher, não chores mais, tive uma proposta de trabalho. Hoje ganha muito bem, não falta nada em casa. Ele tinha uma dívida, eu teve que pagar 2.750 euros. Eles disseram, paga ou vai para a cadeia. Seu marido ia para a cadeia por conta dessa dívida? Então teve que pagar os 2.750 e no final tinha que pagar 3.000, está aqui, eu trouxe para toda a gente ver, perto de 3.859,76. 3.000, ele, além dos 2.700 que ele tinha que pagar... Isso foi uma multa que ele pagou sobre esta dívida. Ele pagou os 2.700, mas logo após ele teria que pagar esses 3.859. Total de quanto? Quase 6.000. Não, mais de 6.000. Mais de 6.000. Ele tinha que pagar esses 3.859. Senão, mesmo assim, ia para a cadeia. Ia para a cadeia.
E eu disse que este não aceitava, que esta dívida tinha que vir em branco, porque esta dívida foi de um irmão, só pôs tudo as dívidas em nome dele. Olha a injustiça. Tá vendo? Você que está sofrendo injustiça, pagando dívida que nem sua é. Olha o resultado. Diga lá, mano. E o resultado veio parar à minha mão, depois de ter feito o propósito com Deus, 3,50 € para pagar. Foi as custas dos papéis. Já pagou? Já paguei, foi logo. E nós queremos que também o mesmo aconteça com você. Por esta razão, você deve de estar presente conosco hoje em qualquer centro de ajuda espalhado por todo o país. Aqui no Norte, aqui no Porto, eu estarei na rua Egas Muniz, 485, em frente ao quartel militar da Constituição. Para mais informações, você pode aceder ao nosso site centrodeajuda.pt ou então ligar a linha Amigo 24 Horas, 21 836 8008. Você é o meu convidado todo especial. Até a próxima!